Olá, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para este nosso segundo encontro de Cristologia, olhando a pessoa de Jesus Cristo, compreendendo melhor quem é Jesus, nosso Salvador. No nosso primeiro encontro, nós observamos ou olhamos ou tivemos uma pequena introdução sobre o dogma cristológico. Quando olhamos para a pessoa de Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Antes de olharmos para qualquer coisa, antes de irmos para a Sagrada Escritura, ou antes de aprofundarmos quem é Jesus em seu contexto histórico, este Jesus de Nazaré, da Galileia, é preciso ter em mente isso, senão fazemos uma enorme confusão. Então nunca se esqueça, Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não podemos diminuir em nada a divindade de Jesus. Ela é diminuída e oculta, mas é verdadeiro Deus que está ali, plenamente Deus, que se faz humano, diminuindo-se a si mesmo, com tudo que o ser humano tem. E é verdadeiro homem. Por isso, agora nós começamos a olhar para o homem. O que eu vou apresentar agora, nos próximos slides, nos próximos encontros, é olhar para Jesus na sua história. Até quem não tem fé também pode aprofundar, pode entender e compreender a pessoa de Jesus, a partir dos documentos que nós temos, da Sagrada Escritura, documentos de história do tempo de Jesus. Convido você a mergulharmos um pouquinho mais sobre Jesus, o Galileu. Jesus que nasceu em Belém, mas viveu, foi criado na Galileia, conhecido como Jesus de Nazaré, Nazaré na Galileia. Para as multidões que se amontoavam ao redor de Jesus, ele era um mestre judeu. Não nos esqueçamos disso. Havia muitos mestres em Israel. Muitos homens que se dedicavam ao estudo da Torá, estudo das Escrituras e à pregação. Formavam grupos de discípulos ao redor de si para pregar o Evangelho, para pregar a Torá, a observância da lei. Então, Jesus era um mestre judeu. Seu ensino segue em continuidade descontínua com a longa tradição de seu povo. O que eu quero dizer com isso? Com continuidade descontínua? Porque Jesus recebe, ele não negou o Antigo Testamento, ele recebe a tradição de Israel. E os debates que Jesus vai ter com fariseus, com doutores da lei, com saduceus, a pregação que ele faz aos seus discípulos, bebendo do Antigo Testamento, bebendo das Escrituras e apresentando a sua visão das Escrituras e aquilo que ele concebe como sendo o resumo das Escrituras. Ou seja, o que Jesus faz nada mais é do que fazer uma leitura do Antigo Testamento, apresentando uma nova perspectiva desse Antigo Testamento. Por isso é uma continuidade que de certa forma tem uma ruptura, uma continuidade que se descontinua, uma continuidade descontínua. Por isso, se Jesus é nosso Senhor, a vida que Ele viveu tem grande importância para nós. A pregação, sua ação, suas opções são de fundamental importância para o cristão. Compreender Jesus, o judeu, o galileu, que prega naquele contexto, é para nós de fundamental importância. Se Ele é o Senhor, tudo aquilo que Ele viveu interessa a você, que o tem como Senhor. Esta frase, meus irmãos, pode nos assustar nesse slide. Jesus não era cristão, Ele era judeu. Evidente, porque o cristianismo nasce do segmento de Jesus. Mas Jesus de Nazaré frequentava a sinagoga. Jesus de Nazaré tinha como religião o judaísmo. Por isso é importante entender este judaísmo. Ele nasceu judeu, viveu como judeu, foi circuncidado no 8º dia. O Evangelho de Lucas nos mostra isso. Jesus recebeu o sinal dos judeus, viveu toda a sua vida como judeu. Dizem as Escrituras que os seus pais iam ao templo todos os anos e ele ia com eles ao templo todos os anos, frequentava a sinagoga, foi educado, aprendeu as orações de seu povo, aprendeu com os rabinos de seu tempo, citou as Escrituras judaicas, nunca saiu da terra de Israel, com raras exceções mais ou menos ali na borda, na fronteira, para a região da Síria, onde hoje é a Síria, um pouquinho para o Líbano, um pouquinho na Jordânia, mas pouca coisa. Nunca saiu de Israel. Morreu como rei dos judeus, era o título que estava sob a cruz de Jesus. E ao ressuscitar, enviou seus discípulos primeiro à Judéia, à sua terra, ao seu povo.
Então, Jesus era de fato um judeu. Jesus de Nazaré inaugura a nova e eterna aliança a partir da antiga, não revogada, aliança com Israel. Nesse slide aí, não sei se você consegue ver, mas você tem uma visão do Monte do Templo, onde Jesus esteve, lá aquela cúpula dourada é o Monte do Templo em Jerusalém, e este ao lado esquerdo aí da foto, né, debaixo do Monte do Templo é o Monte Sião, e do outro lado está o Monte das Oliveiras, hoje, né, em Israel. É por aí, Jesus andou por esses lugares. Estes eram os lugares sagrados para Jesus, né, e ele não revogou, né, Jesus não anulou a lei antiga, né, a antiga aliança ela continua valendo ainda para os judeus. Os judeus de hoje são também o povo da aliança, são também o povo de Deus. Nós somos o novo povo de Deus enxertado nesse povo antigo, mas eles são o povo de Deus, nunca foi revogada. Então, em compreender esta aliança, compreender Jesus neste seu tempo é de modo para nós importante. A fé cristã é herdeira das antigas tradições de Israel e está em continuidade com o povo da antiga aliança. Não se pode compreender um antissemitismo, um preconceito com os judeus, ou a pregação de que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus. Muito cuidado nesta hora e nessa interpretação. Julgar o judaísmo de hoje, por exemplo, à luz daquilo que aquele pequeno grupo viveu em Jerusalém. Não nos esqueçamos, Maria Santíssima era judia, os apóstolos, todos eles eram judeus, até São Paulo. A primeira comunidade de cristãos, a primeira geração era toda ela judaica, com judeus que viviam em Israel, na Galileia ou na Judéia, e a igreja nasce, em primeiro lugar, da pregação nas sinagogas, espalhadas pelo Império Romano. Depois é que ela se volta para os pagãos e que começam a vir os pagãos a participar desta mesma tradição. Então, não podemos olhar com preconceito para o judaísmo, certo? Temos que ter muito cuidado, na verdade, uma valorização e um carinho para com os nossos irmãos judeus, porque eles, os judeus de hoje, inclusive, nos ajudam a compreender quem era Jesus. Nos ajudam a compreender quem é Jesus de Nazaré. Ignorar o judaísmo de ontem e de hoje é ignorar boa parte de quem foi Jesus. Não podemos fazer isso, não temos o direito de fazer isso. Por isso é importante termos este carinho e uma proximidade até mesmo com as comunidades judaicas de nossos tempos. É claro, falo desde Curitiba, por exemplo, que a comunidade judaica é pequena, mas quem está em São Paulo, por exemplo, a comunidade judaica é grande. Outros lugares do Brasil, no Nordeste, por exemplo, há uma recuperação, inclusive, da identidade judaica de muitas comunidades. É possível, onde é possível, uma aproximação e um diálogo com os judeus, e uma conversa com os judeus, é importante para nós. São brasileiros, como nós, moram aqui, vivem entre nós, então uma aproximação com eles nos ajuda até para compreender. Quando a gente olha as festas dos judeus que se comemoravam naquele tempo e observar essas festas sendo comemoradas e vividas até hoje, o clima familiar da religião judaica, sempre ao redor da mesa, nos faz compreender como é que Jesus instituiu a Eucaristia ao redor da mesa. Muito daquilo que nós somos, nós compreendemos de nós mesmos compreendendo o judaísmo. Jesus era de fato um judeu. Os pais de Jesus, Maria e José, eram judeus, descendentes de Abraão. Por isso Jesus era judeu por nascimento. Mateus capítulo 1, versículo 1. A Sagrada Escritura nos ajuda a não nos esquecermos disso. Mateus capítulo 1, versículo 1. Já logo nos diz. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Além disso, além de ser judeu por nascimento, Jesus era um judeu religioso. Conhecia a lei e os profetas, aprendeu com Maria e com José a lei e os profetas em casa, participou das festas judaicas, conhecia a lei, os profetas, a tradição oral, o ensinamento dos rabinos de seu tempo. Era alguém que praticava o judaísmo, porque é verdade que no tempo de Jesus,
como ainda hoje, né? Nós temos pessoas que até são de determinada religião, mas não a praticam. Isso acontece no judaísmo, no cristianismo. Nós temos também, sou cristão, mas não pratica a religião. O caso de Jesus não era isto. Ele praticava, Jesus ia em sinagogas, participava da religiosidade do seu tempo, ia às festas no templo. Ele fazia tudo o que um judeu praticante fazia. Foi circuncidado ao 8º dia. Seus pais, tementes a Deus, o circuncidaram, como mandava a lei. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 9 a 11, e depois São Lucas vai nos dizer também, no capítulo 2, versículo 21, que Jesus foi circuncidado. Jesus aprendeu as Escrituras, ainda jovem se destacou por seu conhecimento das Sagradas Escrituras. Lá quando ele tinha 12 anos, foi no templo, conversava com eles sobre as Escrituras. Jesus celebrava a Páscoa judaica e atendia a todas as festas religiosas instituídas por Deus. Marcos 14, 16 vai nos dizer isto. Frequentava o templo desde criança, aprendeu com seus pais a adorar a Deus no templo em Jerusalém. Frequentava a sinagoga. Lucas 4,16 nos mostra ele indo à sinagoga, inclusive fazendo uma leitura. Aprendia, discutia e vivenciava a lei. Jesus também se identificava como judeu e disse que tinha vindo para cumprir a lei de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 17, disse que nenhuma vírgula seria retirada da lei. Vamos compreender então um pouco do judaísmo no tempo de Jesus. Não nos interessa, apesar de ser importante, o judaísmo hoje, mas olhar o judaísmo do tempo de Jesus. Para isso é importante fazer um certo resgate histórico, uma breve história do Israel bíblico. Não é nossa intenção aqui aprofundarmos tudo da história de Israel, mas apenas recordar ou provocar você para que você estude um pouquinho mais da história de Israel. São algumas fases importantes da história de Israel que nos interessam no estudo da pessoa de Jesus. O primeiro tempo, a era dos patriarcas, que vai do século XVIII ao século XIII a.C., a era do Egito a Canaã, desde a saída de Israel do Egito no século XIII até o século XI a.C., o período do primeiro templo, vejam, eu vou usar muito isso, em primeiro templo, segundo templo. Jesus viveu no período do segundo templo. Primeiro templo, século XI a século VI a.C., o período do exílio da Babilônia, são alguns anos ali no século VI, e depois o período do segundo templo. É assim que os judeus, os historiadores caracterizam aquele tempo histórico em que Jesus viveu. O período do segundo templo no Monte de Sião, do século VI ao século I depois de Cristo. E aí o período das revoltas judaicas, século II até o século XX, assim a gente caracteriza a história judaica até os tempos de hoje, com a criação do novo Estado de Israel no século XX. Esses são os tempos, os períodos importantes para nós, mas o mais específico para nós é o período do segundo templo. Nós vamos dar uma passadinha rapidinha na história de Israel para compreendermos um pouco como é que este povo surgiu, o povo do qual nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro período é a era dos patriarcas, a época que Israel era uma pequena tribo de pessoas. Século XVIII a.C., é mais ou menos aí que se compreende que viveram os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Os três dos quais vieram todo o povo de Israel, ou o povo hebreu, na verdade, E eles se estabelecem, Abraão sai de Ur, na Caldeia, e se estabelece na terra de Canaã, no século XVIII. Os hebreus vivem na terra de Canaã, como vão surgindo, Jacó é Jacó que é conhecido como Israel, na verdade também é um outro nome que é dado a ele, Israel, como aquele que recebe o novo nome e que dá o nome ao povo de Israel, ao Estado de Israel, que existe até os nossos dias. Eles se estabelecem na terra de Canaã, que é mais ou menos onde hoje está o Estado de Israel, um pouco maior, mas é mais ou menos aquele período. E quando Jacó tem os seus 12 filhos, quando eles já estão adultos, começam a ter filhos, a fome toma conta da região e força essa pequena comunidade a emigrar para o Egito. Aí tem toda aquela história de José do Egito, lá no livro do Gênesis, é bem interessante aprofundar. Mas para termos este primeiro período, Israel é uma pequena família. E no Egito Israel cresce, conservando a sua cultura
cresce, vivendo lá por alguns séculos. No século 13 a.C., ou seja, quase 4 séculos, pouco mais de 4 séculos ali, Israel vai crescendo, crescendo, e se torna uma população numerosa entre os egípcios. E é neste período que Israel sofre, o povo de Israel, os hebreus, sofrem da escravidão pelo faraó no Egito. E aí a história é conhecida por nós. Moisés lidera a libertação do Egito. Pelo que se sabe, os historiadores contam, talvez um pequeno grupo de hebreus tenha permanecido na terra de Canaã. Um outro grupo migrou para o Egito e viveu lá e lá cresceu, e é um pequeno grupo também que sai do Egito, não é uma grande multidão, que sai do Egito libertada por Moisés. Mas este pequeno grupo faz uma experiência importante com Deus na sua peregrinação no deserto. Caminha por algum tempo, por alguns meses, pelo deserto, faz uma experiência com Deus no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, e permanecem depois por 40 anos nas planícies de Moabe, mais ou menos onde está a Jordânia hoje, permanecem naquela região por 40 anos. Esta experiência é fundante em Israel. Ali Israel, de um grupo de tribos, de um pequeno grupo, se torna nação. Se torna um grupo realmente que vai caracterizando-se com a sua identidade. Neste período, depois ali, eles se estabelecem na terra de Canaã, tomam a terra e vão viver ali na terra de Canaã. Depois que Josué ultrapassa o Rio Jordão, eles vão se estabelecendo ali, e Israel e as tribos são lideradas pelos juízes. Você tem lá o livro dos Juízes. Os juízes é que vão comandar as tribos, mas não há uma unidade política. São uma nação, tem uma lei, mas ainda não tem uma unidade política. Esta unidade política vem no período seguinte, que é o período do primeiro templo. Em 1020, a monarquia judaica é estabelecida. Saul é o primeiro rei de Israel. Aí temos uma unidade, vai formando-se uma unidade. O problema é que Saul tinha problemas, provavelmente por alguns problemas psiquiátricos ou psicológicos. E Davi depois se estabelece como, é o segundo rei, mas ele que estabelece de fato a dinastia davídica em Israel e o reinado em Israel. É ele quem conquista a cidade de Jerusalém dos jebuseus e faz de Jerusalém a capital do reino de Davi. Em Jerusalém, o primeiro templo é construído pelo filho de Davi, Salomão, e vai fazendo daquele lugar um centro espiritual, um centro também de peregrinação para todo o povo de Israel. O templo, o local do templo, segundo a tradição dos judeus, era o local onde Abraão teria oferecido o sacrifício no lugar de seu filho Isaque. Seria aquele lugar da aliança de Deus com Abraão. Por isso construíram ali o Templo de Salomão. O local é sagrado para os judeus até os dias de hoje. Também é sagrado para os muçulmanos, e aí há uma briga entre eles pela ocupação do Monte do Templo, até os dias de hoje. Mas é um local sagrado e importante. E ali é que se constrói o templo. Em 930, o reino se divide. Judá e Israel. Há uma briga política e o reino se divide. As tribos do norte e a tribo do sul, que é a tribo de Judá. Israel, conhecido, ficará o reino do norte conhecido como Reino de Israel, foi destruído pelos assírios por volta do ano 720, mais ou menos, antes de Cristo. As 10 tribos de Israel do norte foram exiladas e se perderam, com exceção da tribo de Judá e dos levitas, a tribo de Levi, que eram os sacerdotes. As outras 10 se perderam, certo? Os estrangeiros são levados para Samaria, e daí a dificuldade entre samaritanos e judeus. Mas veja só, quando é que surge de fato o nome judeu? Judeu surge porque a única tribo de Israel que resistiu a estas invasões, a estas dificuldades destes tempos, deste milênio, a única que resistiu foi a tribo de Judá. É daí que vem o nome judeu.
Não, eles são israelitas também, é verdade, mas só sobrou a tribo de Judá, junto com os levitas, que eram os sacerdotes do templo. Certo? Há um período importante da história de Israel, que é o exílio da Babilônia, aconteceu no século VI. O Reino do Norte foi destruído em 720, mas o Reino do Sul continuou existindo com a sua monarquia, os filhos de Davi, até 586, quando os babilônicos tomam o reino de Judá. Judá foi conquistado, o rei foi morto, o rei Sedecias foi morto. Jerusalém foi completamente destruída e o templo que Salomão construíra na cidade de Jerusalém também foi destruído. A maior parte das lideranças de Jerusalém e de judeus foi levado para a Babilônia em exílio e lá permaneceu por quase 50 anos, um pouco mais, um pouco menos de 50 anos. Este é um período importante para o povo de Israel, porque aqui, sem o templo, sem o culto naquela realidade, ali eles precisavam recordar, fazer memória, e se colocou por escrito e sistematizou-se a Sagrada Escritura para que não se perdesse a memória das antigas experiências de Israel como povo. Então veja só, aqui começa a surgir a composição. A Bíblia começou a ser escrita antes, é verdade, mas a composição daquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento começa a ser definido no período do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, o povo de Israel retorna, no final do exílio da Babilônia, de 50 anos, retornam. Esdras e Neemias reconstroem o templo, reconstroem a cidade de Jerusalém e recompõem mais ou menos a organização do povo judeu. Eles não tinham autonomia política, mas puderam ter uma certa autonomia, uma autonomia religiosa, da reconstrução do templo, da sua cultura, e foram mantendo, com bastante crise, é verdade, mas tentando manter a sua unidade cultural. Esdras e Neemias são os responsáveis e com eles começa a se construir o segundo templo. O segundo templo em Jerusalém, que foi o templo conhecido por Jesus. Este período do segundo templo, século 6 a.C. até o século 2 depois de Cristo, é neste período que Jesus vive, ali no século 1. Neste tempo nasceu a igreja, neste tempo nasceu a fé cristã, ela se estabeleceu a partir das comunidades judaicas que viveram o judaísmo deste modo. Jesus conheceu este judaísmo, nasceu nestas condições, conviveu nesta nação. No período do segundo templo e diáspora, nós temos aí o Império Persa, o Império Helenista, alguns os impérios que foram tomando conta, e depois o Império Romano, que se estabelece naquela região. Alguns fatos importantes. De 538 a 515, muitos judeus retornaram da Babilônia e o templo é reconstruído. Em 332, a terra de Israel é conquistada por Alexandre o Grande, que conquistou, todos conhecem a história de Alexandre o Grande. Ele conquistou boa parte da Europa, boa parte da Ásia Menor, praticamente toda a Ásia Menor, chegando até a Índia. Então, ele é um grande conquistador. E Alexandre o Grande estabelece ou implanta a cultura grega nos territórios por onde ele passa. É o período conhecido como helenístico, a cultura grega, que é importante para nós até os dias de hoje. Nós temos a nossa língua, depende muito do grego, nossa filosofia, nossa ciência depende muito da filosofia grega. O cristianismo, na verdade, bebeu bastante das filosofias gregas antigas, toda a nossa doutrina e tal. Então, o grego era a língua comum falada no Oriente. Jesus provavelmente sabia alguma coisa de grego, como todos os judeus de seu tempo, porque era importante, era a língua mais falada. Tudo isso começou com Alexandre o Grande, porque ele conquista, e em períodos posteriores, não tanto Alexandre o Grande, mas em períodos posteriores, inclusive alguns reis, quiseram impor a religião também grega sobre os judeus. E aí houve revoltas, a dificuldade no tempo dos Macabeus, o livro dos Macabeus, anos 166, 160, era esta, porque havia restrições à prática do judaísmo e houve a profanação do templo. Então os Macabeus eles se revoltaram, e
toda a dificuldade. E logo depois houve até um período de autonomia sob a liderança dos descendentes dos Macabeus, os Asmoneus, né? Mas depois, em 63, o Império Romano toma conta. Em 63, Jerusalém é conquistada pelo general romano Pompeu, né? De 63 a 4 a.C., até toda a região, né, onde hoje é o Estado de Israel, foi governada por Herodes o Grande. Era rei, mas um rei vassalo, um rei dependente do Império Romano. Ele governava, mas dependia e devia explicações também ao imperador romano. O Templo de Jerusalém, nesse período, foi ampliado, reformado. Herodes deixou o Templo de Jerusalém lindo, né? E é nesse período de 20 a 33 que Jesus de Nazaré vive naquele período ali. 66 há uma revolta judaica, no ano 70 o templo é destruído numa revolta judaica, no ano 132 a 135 há uma nova revolta de Bar Kokhba contra Roma, e aí o templo de Jerusalém já estava destruído, mas foi transformado em pó. Toda a cidade de Jerusalém que Jesus viveu foi transformada em pó, e Jerusalém foi transformada em uma cidade romana. Inclusive mudaram de nome, Hélia Capitolina. E é a partir desse momento que os judeus são esparramados por todo o Império Romano. São mandados para fora e esparramados e proibidos de chegar perto de Jerusalém. Com esta expulsão dos judeus no século I, no século II, na verdade, né? No século II depois de Cristo. Com esta expulsão dos judeus daquela região, também os judeus cristãos se esparramaram mais ainda pelo Império Romano, o que ajudou muito, inclusive, na difusão do Evangelho ainda mais pelo Império Romano. Os judeus permaneceram esparramados pela Europa, pela Ásia, pelo norte da África. Até quando? Até agora, né? Na década de 40, né? 1948, quando é fundado o Estado de Israel, e eles começaram a retornar para a região na época conhecida como Palestina, né? Onde hoje de fato está o Estado de Israel. Então vejam, são 2000 anos de história que aconteceram no tempo da igreja primitiva, né? O povo judeu que sofreu aí toda essa perseguição e dificuldades, inclusive com o nazismo, né? Tantas dificuldades. Mas um pouco da história de Israel nesse período, né? Os locais onde Jesus pregou estão nos mapas, você pode ver, né, essa região. Não vou aprofundar isso, mas se você pegar a sua Bíblia, você pode ver onde é que fica Judá fica ao sul, Galileia fica ao norte. Tudo isso você pode ver nos mapas que se encontram na sua Bíblia. É importante dar uma olhadinha agora nesses mapas e compreender. É importante entender que é pequeno, viu? Não pense que era grande, não. É pequeno aquele espaço ali geográfico em que Jesus atuava. Por exemplo, entre Jerusalém e Nazaré são 112 quilômetros, pouquíssimo, né? Curitiba, Ponta Grossa, Curitiba, pouco mais que Curitiba, Paranaguá. Essa é a distância que Jesus percorria, né? Jerusalém a Jericó são 24 quilômetros, Betânia e Jerusalém 3 quilômetros, é tudo muito pertinho, né? Essa realidade ali onde Jesus vivia, né? Se a gente coloca o mapa de Israel dentro do mapa de São Paulo, por exemplo, pequeníssimo, não cabe inteiro dentro do mapa de São Paulo e sobra muito espaço ainda. Então, Israel é um pequeno, Israel moderno, né? Um pequeno estado, um pequeno país, na verdade, né? É ali que Jesus viveu, ali que Jesus esteve. Nós vamos continuar no próximo encontro, meus irmãos, compreendendo melhor este judaísmo do período do Segundo Templo, judaísmo do tempo que Jesus viveu. Porque não conseguimos compreender o Novo Testamento sem compreender estas realidades. Então, no próximo encontro, vamos aprofundar este judaísmo do tempo de Jesus. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.